E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nesta aula estaremos falando sobre introdução às redes neurais artificiais e, muito propriamente dito, estaremos falando sobre perceptron de camada simples. Teremos por aí umas 4 aulas, né? Falaremos sobre agora perceptron, camada simples, teremos uma classe prática. E depois falaremos sobre múltiplas camadas, né? E seguida da sua classe prática também. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui vos fala o engenheiro Agnaldo Sachitwe e vamos à nossa aula. O perceptron é um dos modelos mais simples de redes neurais, né? Criado por Frank Rosebland em 1957. Ele é uma unidade básica de processamento de redes neurais, né, e é capaz de realizar tarefas de classificação binária 0, 1. O perceptron pode ser entendido como um modelo matemático inspirado no funcionamento de um neurônio biológico. Significa que ele recebe entradas e aplica peso, soma os resultados e passa por uma função de ativação para gerar uma saída. Então, como vemos aqui, né, este é o modelo matemático daquilo que é a representação do perceptron. Ele funciona bem parecido àquilo que são os nossos neurônios biológicos, né? Aqui teríamos os dendritos, né? E aqui o axioma que vai se conectando com outros neurônios. Então, a mesma coisa acontece por aqui. Aqui, nesse momento, teríamos as entradas. Essas aqui estarão representando x1, x2, x3 até xn, né? Pode ter n entradas. São os dados que alimentam o perceptron. Esses dados que alimentam o perceptron normalmente são dados externos, né? Que podem dados captados externamente através de dispositivos, sensores e por aí fora. Então, posteriormente teríamos aqui W1, W2, W3, Wn, né? Que esses representam a importância de cada entrada, ok? Ou diríamos que são os pesos, ok? Pesos. Aqui teríamos o bias, né? Um termo adicional que ajusta o comportamento do modelo. Então, ele aqui, né, controla ou ajusta o comportamento do modelo. Aqui teríamos a nossa função de ativação. A função de ativação define aquilo que é a saída, né, do perceptron com base a soma ponderada, né, dos elementos anteriores. Então, aqui teremos a nossa saída, né, que é o resultado final após após a aplicação da função de ativação. Ok? Podemos dizer que aqui, né, podemos dizer que o peso, ok, os pesos determinam a influência de cada entrada no cálculo, né, da saída. Um peso maior significa que a entrada correspondente tem mais impacto na decisão do perceptron. Durante o treinamento, esses pesos podem ser ajustados. Isso para que a gente tenha um melhor resultado, podemos ir ajustando o peso. Aqui então teríamos o bias, né? Podemos dizer que ele age como um intercepto, ajustando o limiar de ativação do perceptron. Podemos dizer que sem o bias, o perceptron só poderia aprender funções que passam pela origem, o que limita a sua capacidade de modelar problemas mais complexos. Ok, pessoal, aqui então teríamos algumas funções de ativação, né? Esta aqui havíamos dito que é a nossa função de ativação, então aqui temos algumas fórmulas, né, que determinam aquilo que é a nossa função de ativação. Na primeira fórmula, essa aqui seria de grau bipolar, né? É um tipo de função simples e é usada no perceptron clássico. Normalmente a saída seria 0 ou 1, segundo a fórmula que nós temos aqui. Quando a saída for maior ou igual que 0, nesse caso, né, se for maior ou igual que 0, ok?
então, ok, significa que o nosso perceptron foi ativado, né? Se a saída for menor que zero, então significa que é necessário um certo reajuste porque a nossa função não foi ativada. Então teríamos outra função de ativação que é essa signoide, né? Que também aceita ou responde às saídas de 0, 1, ok? E ela normalmente é útil para problemas de probabilidade ou quando a saída precisa de ser suavizada. Aqui teríamos então aquilo que é o funcionamento do perceptron. O primeiro passo, né, dentro daquilo que é o funcionamento do perceptron, seria calcular a soma ponderada das entradas. Ok? A soma ponderada das entradas, onde Z, ok, é a soma ponderada. Aqui o W, né, corresponde, são os pesos, ok? Esses aqui seriam os pesos, até N peso. Então, X1, X2 e Xn seriam as suas entradas e o B seria o bias, ok? Então, posteriormente, aplicar a função de ativação, a soma ponderada, que seria uma dessas funções por aqui, ok? E o passo 3, comparar a saída, né, com o valor esperado e ajustar o peso e o bias para minimizar o erro. Ok, temos aqui, né, o papel do peso e do bias. Diz que se a rede tiver duas entradas, né, x1, x2, ok, essa é denominada como equação de um plano. E se a rede tiver mais do que duas entradas, então é denominada como equação de um hiperplano. Temos aqui um exemplo prático, né? Vamos supor que temos um perceptron para classificar se um ponto x1, x2, ok, pertence à classe 0 ou 1. Tem uma certa repetição aqui. Então, teríamos as entradas. X1 nesse caso seria 2, né? E X2 seria igual a 3. Aqui teríamos nossos pesos, ok? Peso 1 seria 0,5 e o peso 2 seria 0,2. E o bias, né, a definição do bias seria 1 e a função, essa seria a nossa função de ativação. Então, a gente estaria calculando o Z, então, neste caso, seria a soma ponderada. A gente estaria multiplicando segundo a fórmula, né? Que a gente viu por aqui, seria o peso 1 vezes o peso 2, mais peso 1 vezes a primeira entrada, mais o peso 2 vezes a segunda entrada, e assim sucessivamente. Então, teríamos 0,5 vezes 2, mais menos 0,2 vezes 3, mais, nesse caso, o bias. Então, nós teríamos uma saída, ok? Teríamos uma saída de 1,4. Então, ao aplicar a nossa função de ativação, então podemos dizer que se Z for maior ou igual que 0, isso significa que teríamos uma saída de 1, ok? Isso significa que o nosso perceptron foi ativado, ok? O nosso perceptron foi ativado. Temos aqui outro exercício, diz assim, seja a entrada de um neurônio dado pelo vetor x, né? Temos aqui o vetor 1,4, menos 2,5 e 0,7. E seja o vetor de peso das sinapses, né? Seria o nosso peso, temos por aqui, 0,4, 0,6 e 0,3. E nos pede para determinar se a saída é positiva ou negativa nos casos quando o bias é nulo, vamos calcular quando o bias é nulo, e depois quando o bias é unitário. Então, nesse momento podias dar uma pausa no vídeo, né, resolver o exercício, né, baseando-se nos conceitos anteriores, nas fórmulas anteriores. Ok, pessoal, então aqui teremos o resultado, né? Lembrando que este aqui será o nosso vetor, né? Teríamos as nossas entradas que temos por aqui, e esses serão nossas sinapses ou pesos, ok? E temos aqui 0,4, 0,6 e 0,3, ok?
e estamos calculando com bias igual a 0. Nesse caso aqui, utilizando a nossa fórmula, né? Nossa fórmula, o cálculo de soma ponderada, então teríamos o resultado de menos 0,73, ok? Colocando de uma forma vetorial, nesse caso teríamos por aqui, então o resultado seria esse. Automaticamente teríamos uma função, ok? Um perceptron não ativado, porque logicamente o resultado é menor que 0, ok? Automaticamente, ok, a saída seria menos 1. Então, é necessário reajustar porque não foi aceite. Ok, se tivermos o mesmo exercício, né, nesse caso com bias positivo, então teríamos um resultado, né, de 0,27, passando pela nossa função de ativação, ok? Podemos dizer que 0,7, né, igual, maior ou igual que 20, maior ou igual que 0, né, nesse caso igual que 0, então a nossa saída realmente teríamos o perceptron foi ativado. Ok, aqui então nesse caso teríamos a nossa equação de ajuste de pesos, nesse caso, ok, se por se acaso, né, a gente tentou ativar, quer dizer, o perceptor não foi ativado, então a gente teria que reajustar, né? Diz que durante o treinamento os pesos e o bias são ajustados para minimizar o erro de classificação. A regra de atualização dos pesos é dada por, aqui temos aqui, né, os pesos e, né, o esperado menos o erro predito, ok? E também é possível atualizar, né? É possível fazer a atualização com uma fórmula similar daquilo que é o bias, logicamente quando o nosso erro, ok? Ou a nossa função de ativação, né, nos dá um perceptron não ativado. Então, aqui teríamos mais ou menos, nesse caso, o nosso algoritmo, né, se fôssemos utilizar uma linguagem de programação, nesse caso o Python, para fazer o nosso treinamento, ok? Então, aqui teríamos nosso algoritmo de treinamento do perceptron interativo. Primeiramente, inicializaríamos os pesos, né, de W a WN. Então, ativaríamos ou colocaríamos nosso bias, inicializaríamos com valores pequenos e aleatórios, ou 0, ok? Estaríamos definindo a taxa de aprendizado e o número máximo de épocas ou interações sobre um conjunto de dados. O passo 2, então, estaremos repetindo os seguintes passos para cada exemplo ou conjunto de treinamento. Aqui estaremos fazendo o cálculo da soma ponderada, aqui estaremos aplicando a nossa função de ativação e aqui estaremos calculando o erro, ok? Diz que para calcular o erro, temos aqui, isso vai ser igual, né? 0 se a predição estiver correta, ok? Positivo ou negativo se a predição estiver incorreta, ok? Então, depois estaríamos atualizando nossos pesos, ok? E o bias. E o terceiro passo é o treinamento para quando todos os exemplos são classificados corretamente, o erro é igual a 0 para todos, ok? E o número máximo de épocas é atingido. Perfeito. Então, pessoal, o perceptron de camada simples é limitado a problemas linearmente separáveis, ok? Ele é utilizado para problemas não lineares. E se tivermos alguma coisa que não seja, ok? Não linear, então a gente estaria utilizando o perceptron multicamada. Diz que o treinamento do perceptron envolve ajustar os pesos e o bias. Em caso de que a gente não obtenha o resultado esperado, então a gente estaria reajustando o peso e o bias para que tenhamos, né, uma função de ativação, né, se a nossa função, se o nosso perceptron, para que o nosso perceptron seja ativado. Então, pessoal, a próxima aula nós estaremos
vendo cada um desses passos naquilo que é uma linguagem de programação, Python, de uma maneira mais prática. Então, nos vemos na próxima videoaula.